What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, onde eu babo em vídeo. Para você que quiser me assistir no Spotify, você vai ver eu babando com uma certa tranquilidade. Então, eu tô de fone de ouvido, geralmente eu não uso fone de ouvido gravando esse programa, eu acabei de me lembrar. Mas esse é meu Pensamento Extrusivo, então seja bem-vindo ao programa pra gente trocar recomendações por aqui, pra gente trocar uma ideia, dizer o que tem alimentado a nossa criatividade, a nossa mente, ou mesmo que tem servido de conforto numa semana mais complicada, num momento mais difícil, tem servido de reflexão, enfim. Qualquer experiência que a gente teve aí, não vai só filme, série, TV, enfim, qualquer atividade, que é o caso de hoje, inclusive, que não tem nada a ver com um filme, uma série, uma obra específica, e sim com um evento da vida, né? Eu pensei muito em como dar o nome para esse episódio, e um dos nomes que eu pensei era Pare, apenas Pare, né? Mas eu preferi chamar isso de Revisitar o Passado, porque, enfim, lembrando todo mundo que eu tô gravando isso aqui pós-CCXP, minha voz não tá 100% ainda, ela deve estar uns 70%, e eu tô voltando aqui depois de uma recarga legal de adrenalina que acontece comigo todo ano quando eu vou pra CXP. De encontrar muito ouvinte, encontrar muita gente, enfim, reforçando a confiança e o carinho que tem por mim, pelo meu trabalho. Isso é incrível pra mim. Isso é uma parada que é uma consequência a qual eu me apego muito, não no sentido de estrelismo, né? Mas no sentido de, caraca, o que eu faço importa. Então isso é muito maneiro. E vem bem a calhar com essa semana que eu lancei o episódio 102, o episódio então Por que é que eu me sinto mal, né? Que eu falei justamente sobre um dia em que, uma semana em que tudo estava dando certo pra mim, um momento da vida em que tudo parecia feliz. Então por que é que eu me sentia mal? Então por que que aquilo não me fazia bem, não me preenchia completamente a ponto de eu me sentir confiante, né? Por que que eu me sentia um pedacinho de bosta? Isso que eu falei no episódio. E eu reforço aqui. Aquilo eu gravei umas 3 semanas atrás e eu tava me sentindo daquele jeito. E agora não mais, né? Ainda bem, não mais. Mas são 2 semanas e meia atrás, sei lá, não ligo, eu não quero ser tão exato com matemática, não precisa acertar a data. Tá tudo bem, todo mundo entendeu, né? Legal, alegria. Dito isso, é muito legal passar pela CXP de novo, foi o pensamento extrusivo da semana passada, inclusive, e é sempre muito prazeroso pra mim encontrar todo mundo e sentir o carinho da galera. Realmente é um dos motivos pelo qual eu faço o que eu faço. Essa semana eu tive um prazer também de ter sido convidado e de ter ido pro Kabum, né? Pra empresa Kabum, né? E o Kabum me convidou para fazer uma palestra lá em Limeira, lá na sede do Kabum, numa confraternização de fim de ano, num evento ali dentro da empresa mesmo, pro time de marketing e ads, etc. Então, eu fui para Limeira ontem de manhã falar um pouco sobre a minha vida, né? E ao elaborar essa palestra, né? Ao, enfim, pensar, eu comecei a revisitar o meu passado. E aí calhou muito de ser bem na semana que eu tava lançando esse episódio 102, e CCXP e tudo mais. Tem horas que parece que realmente alguém escreve certo por linhas tortas mesmo, pra quem é de fé, enfim. Eu acho que foi um bom lembrete, né? Sem necessariamente ter um esoterismo envolvido, mas acho que foi um momento que a vida me apresentou um negócio muito legal de lembrar quem eu sou. Enquanto eu elaborava a palestra, e eu relembrava, né, toda a minha trajetória, desde, enfim, começar a fazer programa de rádio online em 2006, e enquanto isso estudar para pré-vestibular, vestibular, e aí continuei fazendo programa de rádio, estava na faculdade, estudando computação, não sabia se era aquilo que eu queria, se era com aquilo que eu ia trabalhar pro resto da minha vida, e aí, enfim, hoje em dia, pelo menos hoje eu não trabalho mais com isso, vocês já sabem disso, mas descobri o podcast de maneira mais como algo que eu poderia fazer, porque eu já ouvia lá em 2008
o Nerdcast, inclusive, mas eu não sabia exatamente o que era podcast além deles. E aí Radiofobia veio, e aí veio o Mesa Quadrada, veio a elaboração do Pelada, veio toda a minha carreira com podcasts, com Pauta Livre News, com as participações dos podcasts da galera dos amigos, né, com Frango Fino, com Grande Coisa, na época com Cidade Gamer, com tantos podcasts que eu participei, que eu fui muito bem-vindo, e sou muito grato a cada um deles, e a cada uma dessas pessoas que cruzaram com o meu caminho. Mas um fato curioso é que nessa CXP eu conheci finalmente o Jurandir Filho, né, lá do Rapadura, que é um cara, foi super amigável e amistoso comigo e muito receptivo, mesmo a gente não se conhecendo muito. O sentimento que eu fiquei é de que a gente já se conhecia há um tempo, né, mesmo quando a gente trocou ideia. E a gente já teve nossos desencontros no passado. Ele não era uma pessoa que eu tinha grande apreço, nunca odiei o Juras, mas também nunca amei, a gente nunca, na verdade, trombou pra trocar ideia e tudo. E eu falei isso pra ele, inclusive, né, recentemente, numa conversa que a gente teve. Mas o Juras também é uma figura do meu passado. Eu ouvi muito 99 Vidas no passado, ouvi muito Rapadura no passado. Eu lembro no meu ano de estágio, 2013, quando eu trabalhava em Cajamar, né, na Natura, e morava em Jundiaí, eu ouvi muito podcast, muito. Eu já produzi o Pelada, mas eu ouvi muito podcast. Foi o ano que eu considero que eu me consolidei como produtor mesmo de conteúdo na internet e me encontrei com uma mídia. Porque antes disso eu tinha feito, rádio online, vídeo pro YouTube, dublagem em rebosteio, fazia de tudo um pouco, né? Blog, postagem em blog, tirinha, tinha feito tudo um pouco. E com a voz, após o programa de rádio, que foi onde eu mais tinha me encontrado até então, no podcast foi onde eu mais me encontrei. E agora é esquisito até gravar olhando para uma câmera, olhando para mim, fazendo vídeo, porque esse não é o podcast que eu aprendi a fazer. Mas eu venho me reinventando. E é isso que eu fiz ao longo dos anos. E foi isso que eu percebi elaborando essa palestra e com todos esses sinais ao meu redor, né? Subi num palco com o Gaveta, 2 palcos com o Gaveta na CXP, com muito orgulho, muita alegria de ter feito isso. Foi incrível estar no palco Omelete. Um deles do lado da Kat, que é uma pessoa muito querida, nos 2 ao lado do João Jedi, que é um cara que eu tenho um grande carinho lá do Omelete. Cara, eu tô num momento da minha vida que eu tenho tido vontade de demonstrar para as pessoas o carinho que eu tenho por elas, né? E aí comentei por cada uma dessas pessoas, com o Didi Braguinha no palco, com o Gaveta, com o João Jedi, com a Kat, com o Odeio, o orgulho que eu sinto dos meus amigos. O orgulho que eu sinto de vê-los ali, né? Por conhecer a trajetória deles. E muitas vezes eu me sinto ignorando minha própria trajetória, me sinto que a minha falta de confiança, às vezes, ela vem muito de um lugar de não olhar para essa trajetória. Por isso que eu acho que o tema perfeito para esse episódio é revisitar o passado. Porque foi o que eu fiz essa semana. E isso me deu segurança, ainda que ela seja momentânea. A coisa positiva disso é que o momento de falta de confiança também é momentâneo, também é passageiro, né? A gente fica num ciclo ali, tentando sempre se colocar para cima. Mas eu acho que essa é uma fórmula muito legal de você elaborar confiança, entender sua trajetória, entender por tudo que você passou, ainda que não tenham sido só coisas boas, né? Quando eu falo de revisitar o passado, eu tenho uma brincadeira com a minha namorada que eu vivo fazendo de ignorar, né, os negócios de lembrança do Google Fotos, né, do Google Imagens, lá das suas fotos antigas, porque ele vai mostrando uma vida passada sua, né, inclusive outros relacionamentos que você já teve. E eu falo, não quero ficar vivendo de lembrança de Google Fotos, não. Entretanto, por mais que a gente tenha, né, enfim, seja sempre doloroso, qualquer tipo de término ou de fim de relação, seja com um trabalho, seja com uma amizade, seja com um relacionamento amoroso, por mais que seja doloroso, você viveu coisas ali durante aquele período. Você não foi só aquela relação de trabalho pessoal, etc. Você foi um ser humano vivendo experiências, né? Aí eu peguei para revisitar meus momentos mesmo. E eu tenho uma pasta aqui no meu computador, um backup de uns computadores antigos que está em HD externo, também está no computador e tal. E aí eu comecei a olhar a pasta e comecei a ver, sei lá, arquivo de áudio meu gravado de quando eu fazia rádio online, cara. E aí vinhetas que eu fazia, cara, em 2007, 2008. E eu não vou mostrar pra vocês, pelo menos hoje não, peço perdão, tá? Mas assim, eu me orgulho muito daquilo. E é podre, tá? É mal feito. A minha voz, eu me sentia muito confiante com a minha voz, eu adorava imitar, etc. Mas não era bom. Não era bom. E aí tem momentos que eu olho e falo, cara, o que eu tô fazendo? Mas ao mesmo tempo eu olho e falo, cara, eu só cheguei onde eu cheguei, eu só tenho Testosterinhas hoje, fumando o cigarrinho dele, tranquilo, lá pra quem ouve Peladinha, sabe que é um personagem que eu faço lá. Só existe isso hoje, porque a minha trajetória é essa, porque eu fiz isso, porque eu brincava disso lá com 17, 18 anos de idade. Eu tô com 35, quase 36. É quase metade da minha vida atrás. É uma outra vida completamente que eu vivi. E aí,
no meio tempo, voltando não tanto assim no tempo, mas voltando 8 anos no tempo, eu me deparei com um vídeo que eu quero fazer um react com vocês, porque eu não lembro nem o que eu falei nesse vídeo. E eu acho que é um bom momento para eu revisitar isso. Em 2016, falando em CXP, eu fui convidado para um encontro nacional do podcast brasileiro. E eu tava nesse palco junto com o Cid do Não Salvo, a Juva Lauer do Mamilos e o Luciano Pires, que é uma figura por quem hoje eu tenho zero respeito por tudo que ele já se posicionou. Eu, particularmente, não tenho nenhum apreço, nenhum carinho por ele. Inclusive, né, tenho até um profundo desprezo por várias coisas que ele prega. Não tô nem falando dele pessoalmente porque não convivo, mas ao menos a persona que ele resolveu revelar ser na internet é uma persona a quem eu só direciono desprezo e nada mais. Então, mas ele tá no palco comigo, na época eu respeitava ele muito por conta de Café Brasil, tudo mais, era uma grande referência no podcast. E eu sempre fui muito apaixonado por essa mídia. Então, o meu revisitar do passado, dessa vez, me levou pra me lembrar do orgulho que eu tenho que sentir por fazer o que eu faço e por estar onde eu tô. E eu sei que esse relembrar não é definitivo, é um exercício que eu posso ir fazendo de formas diferentes ao longo da minha vida. E eu venho te convidar a eventualmente exercitar isso na tua, com o que é que seja que te lembre um pouco de quem você é e do porquê você deveria se orgulhar de quem você é. Vamos reagir aqui, rapidinho. Acho que o detalhe que mais me pega é que esse vídeo eu editei pro canal do Pelada lá em 2016, né? Na verdade, acho que foi 16 ou 17, deixa eu ver a data certinha aqui. Foi 7 de dezembro de 2016 que eu editei isso aqui. E que eu publiquei, né? Então vocês vão ver um Vidani bem diferente do que vocês estão acostumados. E vamos ver aqui o que tem nesse vídeo. Deixa eu ver o cara me chamando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Victor Rossi, do Pelada na Net. Já comi! Meu sujeito novinho. Ai, Cris é foda, né? Foda demais, foda. Começou o podcast outro dia, tá no começo ainda, tá aprendendo como é que faz. O Cid do Não Salvo. A Jujuba, a Juva Lauer. Porra, a Jujuba é muito gente boa, tá? Inclusive, lá do SciCast. Inclusive, madrinha do Gabu, tá? Ela que me indicou o canil onde eu fui pegar o Gabu. Bom demais. Boa noite. Eu sou o Vidani, o Príncipe Vidani, lá do Pelada na Net. Eu sou o príncipe. Quando você tem o título de realeza, aí, ó. Caralho, Doug, maravilhoso, né, cara? E olha isso, mano. Revisitar isso aqui. Eu não vi esse vídeo inteiro, tá? Porque eu pausei ele e falei, pô, acho que cabe botar isso no pensamento extrusivo. Eu vi até aqui, quando eu tava repassando pra fazer a palestra, mas ouvir o grito do Doug me deu um sentimento de... Tem gente que pra mim é casa, tá ligado? Que pra mim é lar. O Doug é um desses caras. E aí eu ouvi a voz dele aqui, lembrar o tempo que nós temos de parceria, de amizade, porra... Foda, vamos seguir. O do Léo também, né? O Léo falou, já comi. Pô, muito foda. Luciano, Lu. Podcast, cara, ele não é só um arquivo de áudio ali que você toca e já é tipo uma música que você baixava no casaco. O podcast é um negócio que ele vem até você sem você nem pedir. Você tá lá parado, de repente, ele chega. Ele pode até baixar sozinho isso aqui. Cara, de que outra maneira você aprenderia sobre a vida de alguém, sobre as experiências de uma pessoa, ou sobre cocô, né? Tá livre? E, assim, as pessoas escutam por tanto tempo, passa, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, toda semana, escutando, que as pessoas fazem amigos que não se conhecem. Então, porque assim não é só uma forma de você fazer um conteúdo divertido, engraçado, é uma forma de você interagir com pessoas e mover pessoas. Eu fui ouvinte antes de ser criador e sou ouvinte sendo criador. E pra mim o podcast é foda exatamente porque ele te proporciona compartilhar experiências com o público, com seus amigos. Você descobre, pode inventar termos, como o Cid mesmo falou, pô, o Cid inventou false talk, sei lá, e a galera, legal, false talk. Então você fala qualquer coisa
fala, como as pessoas estão muito juntas, muito unidas, elas estão totalmente conectadas. Eu acho que, assim, todo mundo que se conhece através do podcast, todo mundo sabe que o Jovem Nerd passa talco depois do banho. E não tem necessidade de você saber isso, só que é legal você saber. Então, o podcast é foda porque ele te diverte, ele te ensina, ele é uma maneira fácil de você consumir conteúdo e, principalmente, o podcast ele é essa companhia. Ele tá com você em casa, ele tá com você no trabalho, ele tá com você no busão, com a cabeça grudada na janela e onde você quiser, no velório, tanto faz. Ele é teu companheiro pra sempre. Pra mim é isso aí. Bom. Como você chama mesmo? De Leôncio? Porra, por mais brega que seja, né, rever esse momento, inclusive hoje eu acho bem brega o palco. O podcast é foda. Por que ele é foda? Era o momento que a gente viveu e, porra, é muito foda lembrar que eu sou esse cara ainda. Que eu ainda vejo meu trabalho como essa companhia e acho que é mais que o meu trabalho, cara, é uma missão mesmo. Então, hoje eu vim falar sobre isso pra você reencontrar aquele você que você já foi, com todos os defeitos deles, com todos os problemas deles e com todos os perrengues que eles passavam e acolher que eles ainda são você de alguma forma. Então, hoje eu queria trazer isso pra vocês. Revisitem o passado de vocês. Eu recomendo muito, mesmo. Talvez seja a coisa que eu mais recomendo existencialista, assim, de uma forma existencialista, é que você se lembre de quem você é, né? A grande frase do Mufasa pro Simba, ela é o que nos fortalece no fim das contas. Então, nunca é tarde pra mudar, pra deixar de ser, pra deixar de ter os nossos defeitos, pra deixar de repetir algo que a gente não se orgulha, mas sempre é bom acolher os nossos sonhos que ainda estão vivos e as nossas amizades, nossas relações, valorizar aquelas que acabaram e aquelas que perduram, que continuam. Então é por aí, tá? Eu não sei se eu me expressei bem hoje, mas de novo vou tirando o fone aqui. Era o que eu queria dizer pra vocês. Revisitem o passado de vocês, que é uma experiência e tanto. E você, o que é que tem alimentado tua mente? Que tal você me contar através da área de comentários desse episódio no Spotify? Vai lá e me dá a sua indicação pra essa semana. Pode ser um livro, um filme, uma série, um quadrinho ou algo existencial e filosófico como que eu trouxe hoje. Fica à vontade pra mandar. Pode ser até um boteco, uma comida de boteco que você comeu, uma bebida que você bebeu e nunca tinha bebido, algo que você experienciou e quer trazer pra gente. Não precisa nem ter sido essa semana, mas você pode trazer porque você lembrou de recomendar essa semana. Então, manda bala. Inclusive, em breve, talvez no programa que vem ou no próximo, eu farei mais um react de recomendações dos ouvintes. Então, fiquem ligeiros, deixem seus comentários que em breve vocês aparecem por aqui também. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, tem link na descrição do episódio. Eu sou @Príncipe Vidani e esse aqui é o @Cabeça do Vidani dentro da minha cabeça. Inclusive, muito obrigado a você que gostou e que ouviu esse meu pensamento extrusivo. Muito obrigado por me dar a sua audiência, por estar do meu lado, por ser também minha companhia silenciosa daí desse lado. E se quiser colaborar de uma forma mais intensa com essa companhia, colabore com Dentro da Minha Cabeça no financiamento coletivo. Você pode inclusive participar de um grupo do Telegram se colaborar com R$20 ou mais, mas você tem o Apoia-se, o Patreon e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o nosso site dentrodaminhacabeça.com.br para você conhecer tudo que a gente pode te oferecer, tanto de conteúdo quanto de recompensa no financiamento coletivo. Enfim, tem tudo lá bem resumido. Obrigado por tudo, molecada, por todos os comentários no último episódio. Eu realmente tô muito abraçado por todos vocês. Continuem comentando e mandando amor não só para mim, mas para os seus criadores de conteúdo favoritos. Esse trabalho, ele é por vezes solitário demais, por mais que ele atinja bastante gente. Então, não se esqueça de ser grato e demonstrar essa gratidão sempre que for possível e sempre que você estiver no clima, é claro, né? Mas se você puder, saiba que faz uma diferença enorme na minha vida e acredito que na vida de outros criadores também. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu!